Senhor presidente, eminente senador Aníbal Diniz, senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos honram com sua presença nesse plenário. Minhas primeiras palavras são de homenagem ao eminente senador Douglas Sinta, que acaba de me anteceder na tribuna, falando pela primeira vez como representante do seu estado de Pernambuco, também em substituição do senador Armando Monteiro, que pleiteia o governo de seu estado. Seja Vossa Excelência feliz no exercício do mandato, correspondendo às nobres tradições do seu povo, e que a sua presença represente também um motivo para que nós possamos continuar no trabalho de defesa dos interesses da Federação Brasileira. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há praticamente uma unanimidade na percepção de que o Brasil deve passar por uma série de reformas para aprimorar suas instituições, consolidar sua democracia e alcançar o patamar de nação próspera, inclusiva, competitiva e avançada social e tecnologicamente. Há também, senhor presidente senador Aníbal Diniz, um notável consenso sobre a prioridade de uma reforma política ampla que propicie as condições necessárias à implementação das demais reformas, rompendo com a estagnação, o atraso, o clientelismo e o marasmo. Sem essa reforma política, nossa democracia representativa continuará refém de um modelo atrasado e viciado, voltado unicamente para a conquista do poder público e incapaz de atender às grandes demandas nacionais. Hoje, excelências, quero abordar uma proposta específica dentro dessa ansiada reforma política, cuja contribuição para o aprimoramento do processo eleitoral e, portanto, do nosso sistema representativo não pode continuar sendo ignorada. Refiro-me à adoção do voto facultativo, medida que há muito se impõe e que vem sendo postergada por entendimentos equivocados ou simplesmente por inércia. Há dias, o ilustre senador Paulo Paim, com seu habitual descortínio, abordou desta tribuna a necessidade urgente de adoção do voto facultativo, lembrando que a necessidade dessa providência foi tema, inclusive, de manifestações de rua ocorridas nos últimos meses. Pretendeu o ilustre colega do Rio Grande do Sul advertir que o Parlamento não pode se omitir quando o assunto, por sua relevância, já ganhou espaço na agenda nacional. Na ocasião, lembrou o senador Paim que as pesquisas de opinião pública mais recentes demonstram que o voto facultativo passou a ser uma reivindicação do próprio eleitorado, pois a cada dia é menor o número de eleitores favoráveis ao voto obrigatório. Em maio de 2010, pesquisa do Instituto Datafolha revelava um empate, com 48% do eleitorado favoráveis e outros 48% contrários ao voto obrigatório. As pesquisas mais recentes, entretanto, do Data Senado, em conjunto com a Agência Senado, e de outros institutos como o Paraná Pesquisas, têm demonstrado que o voto facultativo vem ganhando novos adeptos por possibilitar a realização de processos eleitorais mais qualificativos. Não for assim, senhor presidente, as nações mais desenvolvidas do planeta já teriam descartado a adoção do voto facultativo e não é o que acontece. Em aparte ao pronunciamento do senador Paim, o ilustre colega Mozarido Cavalcante, com quem eu já discuti esse tema tão importante, propôs que formemos um grupo de trabalho independente, suprapartidário, para trabalharmos numa proposta de reforma política e eleitoral ampla e efetiva. Esse, senhores senadores, é também o meu entendimento.
independentemente dos resultados das urnas. É necessário e é urgente que comecemos a trabalhar de imediato para que os frutos dessa reforma já comecem a ser colhidos nos pleitos seguintes, em benefício do eleitorado e da nação brasileira. A manutenção do voto obrigatório, instituído no Código Eleitoral de 1932, vejam, Vossas Excelências, é tão antigo quanto o matusalênico, revela uma disposição autoritária do Estado brasileiro, uma tutela excessiva, inexplicável e abusiva. Lembro a propósito o comentário da publicação Vantagens e Desvantagens do Voto Obrigatório e do Voto Facultativo, editada pela Consultoria Legislativa desta Casa, elaborada pelo consultor e eficiente cientista político Paulo Henrique Soares. Analisando a manutenção do voto obrigatório na Carta de 1988, Soares conclui, aspas, nesse aspecto, o Estado é o tutor da consciência das pessoas, impondo sua vontade, a vontade do cidadão, até mesmo para obrigá-lo a exercer sua cidadania e, não obstante, nossa própria Carta Magna consagrar, com as demais do mundo civilizado, a soberania e a supremacia do povo sobre o Estado, pois é do povo que emana o poder e só o povo é soberano, fecha aspas. É preciso lembrar, excelências, aqui que essa legitimidade não tem sido contestada nos países que adotam o voto facultativo. E mais, que uma grande massa de eleitores desinformados, desinteressados do processo eleitoral, mas suscetíveis ao chamado voto de cabresto e coagidos pelo Estado, essa grande massa, sim, jamais conferirá legitimidade ao processo eleitoral. Afinal, o eleitor que comparece às urnas coagido, apenas para fugir às sanções da lei, não está praticando um ato de consciência. Alegam ainda os defensores do voto obrigatório que essa opção confere maior legitimidade ao pleito, pois os candidatos derrotados não podem dizer que o resultado das urnas não corresponde à vontade do eleitorado. A verdade, senhor presidente, é que a manutenção do voto obrigatório se fundamenta em argumentos falaciosos e ultrapassados, a começar pelo entendimento de que o ato de votar é um dever e não apenas um direito. Nesse caso, senhor presidente, precisamos avisar as maiores democracias de todo o mundo de que estão incorrendo em grave erro, pois em praticamente todas elas o voto é uma opção do eleitor. Em todas elas, registre-se, esse entendimento vem dando certo. Enfim, a participação da maioria propiciada pelo voto obrigatório é um mito, pois grande parte desse eleitorado não está interessada nas propostas dos candidatos e dos partidos políticos. Essa presença numerosa, conseguida mediante o constrangimento legal, não pode ser considerada uma efetiva participação do eleitor na formulação das políticas públicas, no estabelecimento de prioridades, nos destinos da municipalidade, do ente federativo ou da nação. Com muito prazer, honro as judiciosas palavras do meu eminente amigo e companheiro de ideais, senador Mozarildo Cavalcante. Senador Figueiredo, como Vossa Excelência disse, eu propus realmente que a gente fizesse aqui, logo após as eleições, um grupo superpartidário para, de fato, fazer uma reforma político-eleitoral profunda. É um tratamento definitivo, pelo menos por muitos anos. E não essas mini-reformas que são feitas pontuais e que aí terminam não levando ao aperfeiçoamento da democracia. Você já disse que nas nações desenvolvidas o voto é facultativo. E nós somos uma nação desenvolvida? Nós temos a educação, em termos de educação, o que essas nações têm? Não temos. Então é por isso que, aqui, vamos dizer assim, com a minha visão de médico, nós somos adolescentes nesse particular. Então nós precisaríamos, e isso foi discutido muito na Constituinte, da qual eu fiz parte, havia uma corrente favorável ao voto facultativo, e depois de fazermos um estudo, vimos o seguinte:
a realidade brasileira. Se adotar o voto facultativo agora, quer dizer, o cidadão fica livre do dever de votar, e é um dever cívico. Aliás, falando em nação desenvolvida, o presidente Kennedy disse, na sua posse, a primeira, que referiu-se à plateia que estava lá, disse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. É exatamente isso, quer dizer, se o povo não se interessar realmente de votar, por esta ou aquela razão, mas no momento apropriado, eu acho que o voto facultativo deve ser colocado. Só considero que não é o momento ainda. Por quê? Com a realidade que nós temos hoje, senador Rubem Figueiredo, isso não é diferente muito dos estados pobres e dos estados ricos, não. Se houvesse realmente, no dia da eleição, o voto fosse facultativo, quem iriam ser levados para votar seriam aqueles eleitores mais vulneráveis. Os menos vulneráveis e os intelectuais iriam para a praia, aproveitar o feriado. Então, eu entendo que, ao contrário, nós temos que colocar isso para discussão na sociedade, debater com a sociedade mesmo, porque nós não podemos só ter direitos. A Constituição é feita de direitos dos cidadãos e de deveres do cidadão. Então, acho que neste momento que nós vivemos no momento político, voto facultativo é uma coisa que merece ser muito bem estudada, porque realmente nós podemos tentar obter uma coisa e obter outra pior. Eu entendo que, do ponto de vista sociológico, ainda não é chegado esse momento. Vamos trabalhar para chegar, mas acho que precisa, sim, terminadas as eleições, os eleitos comecem a trabalhar numa reforma eleitoral para ser aprovada no ano que vem, para valer, talvez, não para a eleição seguinte, mas para outra, de forma que a gente tenha uma reforma político-eleitoral que resolva a questão de partidos, de fundo partidário, de coligações, de voto facultativo, todos os aspectos. Porque, senão, financiamento de campanha, porque senão nós estaremos fazendo pequenos remendos e não estaremos curando a questão básica da doença crônica da corrupção na vida política. Você me permite uma... Pode, senador. É um prazer, senador Odacir Soares. O tema que Vossa Excelência aborda nessa tarde é um dos mais importantes para o aprimoramento da democracia brasileira. Mas o que nós temos visto no Brasil é uma judicialização crescente da política brasileira. Hoje, a política brasileira é decidida praticamente nos tribunais regionais eleitorais, juízes eleitorais, nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral, exatamente pelo fato de que o Congresso Nacional, que tem competência originária para tratar dessa matéria, ainda não tratou dela com a responsabilidade com a qual devia tratar. Chegamos, inclusive, a aprovar agora essa mini-reforma, que deveria entrar em vigor já esse ano, e que o TSE chegou lá e decidiu que ela não entraria em vigor, porque não prescrevia o interregno de um ano da sua promulgação para a data das eleições. Então, na realidade, nós precisamos fazer uma grande reforma política brasileira, tratando de todos os aspectos da nossa experiência eleitoral. O Brasil tem nós hoje, como eleitores, como cidadãos, temos uma experiência eleitoral. Eu acho até, eu estava dizendo agora para o senador Pedro Simon, eu acho até que o direito de votar, o hábito de votar, já está inscrito na experiência, na cultura brasileira. Essa é a minha ideia, minha visão. Eu acho que o eleitor se sente dignificado na medida em que adquire, que tem acesso ao seu título eleitoral. Vide, inclusive, a questão do voto já aos 16 anos. Todo mundo comparece para votar. Mas eu não queria abordar apenas esse aspecto do discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência aborda uma reforma política que é necessária para dar combate à corrupção, para dar combate à proliferação de partidos sem expressão, partidos de cartorários, partidos que se formam apenas para vender horários na televisão e no rádio. E essa reforma precisa ser abrangente, pode ser mais retalhada, como vem sendo, sujeita sempre, como tem ocorrido, às decisões do Superior Tribunal Eleitoral. Que terminamos, nós, políticos,
e a vida política do Brasil judicializada. As leis, as iniciativas legislativas do Congresso Nacional estão sempre sujeitas ao crivo do Poder Judiciário. Mas a abordagem que a Vossa Excelência faz sobre o tema é muito importante, serve de alerta, é fundamental para o aprimoramento da democracia brasileira, e por isso eu quero cumprimentá-lo pela sensibilidade que Vossa Excelência tem para debater essa questão, e conhece a questão. Vossa Excelência é um parlamentar de uma larga trajetória política e eleitoral no nosso país, do seu estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil, de modo que tem todas as qualidades para abordar uma questão tão importante para o Brasil e para a vida democrática. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senador Rubem Figueiró, Vossa Excelência poderá concluir o seu pronunciamento e aproveitar para fazer uma saudação especial aos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário Univem, da cidade de Marília, São Paulo, que se encontram nas galerias e são muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Obrigado. Minha saudação também aos jovens universitários das faculdades de Marília, cidade a quem me ligam laços também de amizade, porque tenho lá alguns amigos que muito prezo. Minhas homenagens pela presença de vocês aqui. Mas, senhor presidente, eu gostaria de agradecer os lúcidos apartes do senador Mozarido Cavalcante e o Dacir Soares. Eu, quando finalizar o meu discurso, darei uma opinião, inclusive, sobre o voto nulo. Mas eu gostaria de afirmar que a minha posição está firmada por uma consciência que eu sinto em todo o eleitorado brasileiro. O direito de ser eleitor é inegável a qualquer um deles. Agora, o direito de votar representa também um direito inalienável de sua cidadania. Forçar o eleitor a comparecer à mesa eleitoral e depositar o seu voto nas urnas, e às vezes voto nulo ou voto em branco, e representa, sem dúvida alguma, uma coação ao seu sentimento cívico. Nós já temos absolutamente nesse país uma consciência, o eleitor brasileiro hoje, pelos meios de comunicação que tem, já está perfeitamente consciente do seu dever. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senador Mozarido Cavalcante, que agora, na minha caminhada eleitoral, levando o meu apoio, as minhas ideias aos candidatos que eu apoio, que eu não sou candidato neste pleito, eu tenho ouvido de muita gente a sua decepção com o que está acontecendo. E também uma consciência que eles têm de que não sabem em quem votar. Nós temos que respeitá-lo. Ele ser-lhe coagido a ir às urnas para manifestar um pensamento que, aliás, às vezes contraria os seus próprios sentimentos, eu acho que é uma agressão. Nós deveríamos dar liberdade a eles. É por essa razão que eu trago esse assunto aqui, até para debater, aceitando a provocação de Vossa Excelência, senador Mozarido Cavalcante, que nós devemos preparar o caminho para aqueles que nos sucederem nas próximas legislaturas tenham a consciência de que é patriótico fazer as reformas tão necessárias. Não somente a eleitoral, mas também a reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma administrativa e outras tantas que o povo está clamando para que se faça aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Mozarido, e o senador Odacir Soares, e Vossas Excelências que continuarão aqui, naturalmente, vão dar sequência a esse nosso pensamento, a favor ou mesmo contra. Senhor presidente, me permita terminar o meu pronunciamento, que eu creio que não será mais, não ocuparei tantos minutos a mais. Da mesma forma, é lícito concluir que a obrigatoriedade do voto não contribui para formar um eleitorado mais evoluído. Aliás, se esse fosse verdade, nosso país já estaria em outro patamar de desenvolvimento. Nesse aspecto, cito novamente o trabalho do consultor Paulo Henrique Soares, aspas, uma multidão amorfa, conduzida às urnas mediante constrangimento ilegal, tem a mesma decisão eleitoral de uma boiada, destituída de vontade própria e, portanto, sem a responsabilidade por sua atitude, já que é tutelada. Vários outros argumentos falaciosos ou equivocados são enumerados para
defender a manutenção do voto obrigatório, entre eles, senhoras e senhores senadores, de que a tradição brasileira e latino-americana é a do voto obrigatório. Ora, esse argumento, longe de exaltar o voto obrigatório, é exatamente o indicador de que precisamos, de fato, mudar, pois apenas as regiões menos desenvolvidas ainda insistem nessa coerção do eleitorado. Não há qualquer exagero, senhor presidente e senador Aníbal Diniz, que afirmar que o voto facultativo é dotado por praticamente todos os países desenvolvidos e de tradição democrática, a começar pelo continente americano, pelos Estados Unidos e pelo Canadá, essa também é a opção dos países como a Espanha, a Suíça, Japão, Holanda, Alemanha e Reino Unido. Em contrapartida, o voto obrigatório é praticado na maioria dos países sul-americanos, na maioria subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e na maioria também dos que têm um histórico de golpes de Estado, de intervenções militares. Entre nós, foi poderoso instrumento na perpetuação da ditadura de Getúlio Vargas. Da mesma forma, foi utilizado recorrentemente pelos regimes militares dos países vizinhos. Agora que o Brasil assume uma posição de destaque como país emergente, penso que é exatamente a hora de adotarmos o voto facultativo, e será tanto melhor se, por influência nossa, os demais países da América do Sul vierem a inserir nesse contexto de práticas democráticas que prevalecem no mundo civilizado. O voto exercido como um direito do eleitor de se manifestar e não como uma obrigação será sempre de melhor qualidade do que o sufrágio compulsório. Os defensores do voto obrigatório acreditam que a sociedade brasileira não está preparada, amadurecida suficientemente para exercer a democracia como ocorre nos países avançados. Eles se esquecem de que a sociedade mudou, a população deixou de ser eminentemente rural para se concentrar nos núcleos urbanos e mais, que hoje tem acesso fácil e em grande escala aos meios de comunicação já incluídos com os sociais. Nessa nossa democracia representativa, e o povo precisa eleger a classe política para vocalizar suas necessidades e aspirações. Caso contrário, viveríamos numa democracia, viveríamos numa anarquia. Se o Brasil já tivesse instituído o voto facultativo, essa discussão sobre o voto nulo seria totalmente desnecessária. Assim, se o eleitor se decidir a não comparecer nas urnas, não será por falta de informação, mas porque não se sentiu convencido a fazê-lo. Ele não é incapaz e não precisa de tutela do Estado para exercer o seu direito. Se assim fosse, como justificar então o voto facultativo para os analfabetos? Essa é a indagação que deixo a Vossas Excelências. Se não fosse o exercício do seu direito, como justificar então o voto facultativo para os analfabetos? A sociedade brasileira tem dado diversas provas de maturidade política. Nas últimas décadas, o eleitorado conviveu com episódios como o processo da redemocratização, do impeachment de um presidente da República, a aprovação da lei ficha limpa. Em todas essas ocasiões tem se manifestado de forma pacífica e demonstrado consciência sobre os acontecimentos que o afetam. Na soma das abstenções, dos votos nulos e brancos computados nos últimos pleitos, está dando o seu recado. Não quer fazer valer o seu voto, porque não se sentiu suficientemente persuadido, mas principalmente não quer que o Estado o obrigue a fazer algo que não decorre de sua vontade, por entender que o voto é, antes de mais nada, um direito subjetivo do cidadão brasileiro. Termino, senhor presidente, e agradecendo o tempo que Vossa Excelência me concede. O Brasil precisa urgentemente passar por uma reforma política, e essa reforma começa pelo respeito ao eleitor, a quem se deve reconhecer o direito de escolher o seu representante, tanto quanto a liberdade de se abster dessa escolha. Só assim o voto tem qualidade, e só assim teremos uma legítima democracia representativa. Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor presidente, aos eminentes senadores que me ouvem.